Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez para a nossa palestra virtual das quartas-feiras. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso companheiro, trabalhador da casa, Almir Cosme, para fazer a prece inicial, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Deus Pai de eterno amor, irmão Jesus, que inventou-se nossa carta de oração e trabalho. Queremos agradecer mais essa oportunidade de fazer essa reunião virtual. Pedimos ao Pai que a nossa energia seja transmitida a todos aqueles irmãos que porventura não possam participar. Pedimos também que toda a intuição seja dada ao nosso irmão palestrante Emanuel, para que ele consiga nos passar por momentos de ensinamento. Queremos agradecer também todas as oportunidades e aprendizagem, e que tenhamos cada vez mais bons momentos, e que muito em breve possamos nos encontrar presencialmente. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que eu mesmo tenha o trabalho iniciado na tua santa e bendita paz. Assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, e à espiritualidade que coordena esse trabalho no plano espiritual, para iniciarmos mais uma palestra virtual do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje nós teremos a nossa 170ª palestra virtual. É um número importante, 170 palestras virtuais. Em um pouco mais de um ano que nós estamos nessas atividades. É muito bom, são 170 palestras virtuais. Quem imaginaria algum tempo atrás isso? Mas hoje nós vamos ter conosco, mais uma vez, o nosso querido Emanuel Silvestre, lá do Grupo Espírita Regeneração, Cristo e Caridade, essa casa com a irmã, que eu tenho a honra também de participar dos trabalhos de lá, como monitor do ESD. E o nosso querido Emanuel vai fazer uma palestra hoje com o tema A Parábola das 10 Virgens. E nos trazendo, nos mostrando o significado para a humanidade dessa parábola, conforme está no Evangelho de São Mateus, onde está dito que a entrada no reino dos céus seria semelhante às atitudes das virgens prudentes que se preparam para encontrar os noivos, né? São as 5 virgens prudentes e as 5 virgens sensatas, que a espiritualidade auxilia o nosso querido irmão Emanuel, e desejamos uma excelente palestra. Boa noite, Emanuel, seja bem-vindo novamente à nossa casa. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos e a todas, né, que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Antes de mais nada, eu gosto sempre de trazer um abraço fraterno, né, lá do Regeneração, aos irmãos e irmãs de caminhada, de estudo, né, de reflexões espíritas. Essa marca de 170 palestras virtuais é importante, porque demonstra que o Caminhando para Jesus é um centro que conseguiu, né, manter suas atividades de cunho doutrinário na divulgação, né, do Espiritismo, do Evangelho, utilizando as ferramentas, a tecnologia digital ao favor do bem, né, ao favor da propagação do bem e do esclarecimento. Na noite de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre uma das parábolas de Jesus. Lá no Regeneração, nós temos o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. O NEP é um grupo de pessoas que se juntam para estudar e pesquisar passagens do Novo Testamento. E eu conheci o NEP lá na Uniluz, né, que é a União Espírita Caminho da Luz, que fica em Setúbal. E depois eu comecei a frequentar o NEP da Federação, da FEP, né, a Federação Pernambucana, até que encontramos uma brechinha na nossa grade de estudo doutrinário do Regeneração e levamos a metodologia do NEP também para o Regeneração.
E lá no Regeneração nós estudamos as parábolas de Jesus. Então, nós fizemos uma escala desde o ano passado, né, antes da pandemia. Nosso NEP tiveram 2 encontros presenciais antes de começar, né, o isolamento, o afastamento social, e desde então a gente vem fazendo as reuniões virtuais estudando as parábolas de Jesus. E essa parábola é interessante porque é uma parábola não muito conhecida, por ela se encontrar apenas no Evangelho de Mateus, como o Douglas disse aí, né? Está no capítulo 25 de Mateus e vai do versículo 1 ao 13. Isso se chama perícope, né? Na linguagem de estudo bíblico, quando nós pegamos um conjunto de versículos que formam uma passagem, né, bíblica do Novo Testamento, se utiliza o termo perícope. Então, a perícope estudada na noite de hoje vai ser justamente essa parábola. Eu vou trazer aqui uma apresentação, né, do PowerPoint, um slide, só para a gente conseguir compreender alguns elementos da parábola. E por que isso é importante? Porque Jesus ele falava por parábola, inclusive no Evangelho Online do Regeneração, que foi ontem, terça-feira, nós estudamos justamente esse momento do Evangelho segundo o Espiritismo, em que se questiona por que Jesus falava por parábola. E aí nós vamos ver que o próprio mestre, ele diz que para as pessoas daquela época ter uma compreensão melhor, né, uma compreensão mais lúdica do que ele estava querendo passar enquanto ensinamento, né, enquanto vontade de Deus, ele utilizava elementos do dia a dia daquelas pessoas. Então, nós vamos observar que essa parábola das 10 virgens, ela complementa uma série de parábolas que são conhecidas como as parábolas do reino. Quando Jesus, de diversas formas, né, com diversos elementos muito simbólicos, Jesus ele estava imerso na cultura e na tradição judaica. Ele era judeu de nascimento, né, da família. Ele frequentou as sinagogas, o templo de Jerusalém, ele foi circuncidado, ele foi apresentado ao templo. Isso tudo está lá no Evangelho de Lucas, mostrando desde a predição do seu nascimento, né, quando Maria e Marta esperavam juntas Maria, Jesus e Marta, João Batista. A gente vai ver que tem todo aquele processo da gestação de Maria, e depois ela tem Jesus, vai com José, né, apresentar o templo, antes do exílio, né, de fugir, porque Herodes previu que veria o Messias, e ele ficou temeroso de que esse Messias iria roubar o seu trono, né? Enfim, existia essa profecia para os judeus, para o povo hebreu. Então, passando só para a gente entender que as parábolas que Jesus vem trazer, justamente essas que complementam as parábolas do reino, são parábolas de predição, ou seja, Jesus ele vem falar sobre um reino dos céus, um reino de Deus que vem se estabelecer na terra, e ele vai fazer essas comparações, né, entre determinados elementos da cultura e da tradição judaica para as pessoas daquela época. Por isso que é importante, né, e isso o pessoal do NEP, né, a própria metodologia do NEP, traz isso muito como um ponto importante desse diálogo interreligioso. Porque lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o professor Allan Kardec, ele afirmar que a doutrina espírita ela é uma continuidade de um processo evolutivo do entendimento do sagrado que perpassa pelo judaísmo e pelo cristianismo. Tanto que no primeiro capítulo do Evangelho, a gente vai ver lá, né, não vim destruir a lei, e o próprio Evangelho fala sobre Moisés como figura elementar da primeira revelação, como é dito, no judaísmo, Jesus, o Cristo, como elemento principal do cristianismo, e a gente vem falar, né, dessa pleiade de espíritos, coordenada pelo Espírito da Verdade, né, codificada por Allan Kardec, que forma o Espiritismo, dando uma sequência de um processo de entendimento do divino, perpassando pela evolução da consciência humana. Então, a gente vai ver que existe uma linha. Então, muitos ensinamentos de Jesus ditos pelas parábolas, eles vão ter uma compreensão melhor, mais profunda, mais consistente
quando nós, nos dias de hoje, conseguimos compreender alguns elementos da tradição judaica lá atrás, na época do Cristo. E aí é bom a gente trazer isso não no sentido de desconfigurar o espiritismo, né? Às vezes a gente até escuta uma pessoa ou outra falar assim, para que a gente vai estudar lá o Velho Testamento, o judaísmo, se a gente já tem o espiritismo? E aí o próprio Kardec, ele afirma isso lá na introdução do Evangelho, que é importante a gente ter um conhecimento. E ter conhecimento não necessariamente nos coloca como crentes, ou seja, pessoas que acreditam naqueles processos, naquelas alegorias, naquele simbolismo do povo judaico, né, naquela época. Até porque, até hoje, se nós formos conversar com os judeus dos dias atuais, nem eles mesmos compreendem e acreditam ao pé da letra o que está lá, né, na Torá, nos profetas, no Antigo Testamento. Até hoje, os próprios judeus eles sabem que ali existe um simbolismo, uma figura de linguagem, tudo aquilo. Mas essa parábola de hoje em si, ela vai tratar como uma alegoria, né? O cenário alegórico da parábola é um casamento, né? É um matrimônio em que o noivo ele está vindo, está chegando, e essas 10 virgens estão ali aguardando a chegada desse noivo para conduzi-lo até o local da festa, né? Até o local onde vai acontecer esse casamento. E essas 10 virgens, né, eles colocam, Jesus, ele quando narra a parábola, ele coloca o número 10, justamente para trazer uma ideia de igualdade numérica, ou seja, metade, metade. Tanto que nós vamos ver na parábola logo mais, a gente vai ler ela na íntegra, a gente vai ver que tem 5 virgens que são prudentes, que são sensatas, né? E tem 5 virgens que são loucas, tolas, né? Ou insensatas, que não sabem muito bem o que está fazendo ali. E aí, o que é que acontece nesse processo? Quando a gente entende um pouco de cultura judaica, nós vamos ver que, na época de Jesus, quando iria acontecer algum casamento, né, algum matrimônio, o noivo, quando estava chegando perto do local onde iria haver a festa, eram elegidas algumas virgens, e vamos compreender outro detalhe. Virgem, na época, não é o mesmo sentido que nós temos hoje da sexualidade. Quando se falava da virgindade, na época do povo judeu, era a virgindade das questões espirituais. Então, eram moças que tinham uma vida, uma ligação com o sagrado muito forte. Eram moças que viviam na casa, que viviam com seus afazeres religiosos e familiares e não tinham contato com as coisas do mundo, né? Com as coisas que podemos dizer e compreender hoje, que seriam as coisas que iriam desvirtuar elas de um caminho reto, de um caminho espiritual. Então, essas moças eram escolhidas e elas ficavam segurando uma lamparina, né? Porque o noivo sempre chegava à noite, que era para ninguém vê-lo, nem mesmo a esposa. E ele era conduzido até o local da festa e lá ele ficava esperando, né, os convidados e tudo mais. Então, essas virgens eram escolhidas para ficar, né, esperando o noivo na estrada e conduzi-lo até o lugar da festa. Usando essa alegoria, né, usando esse cenário, aí Jesus vem nos explicar a parábola, que eu vou compartilhar agora com vocês, aqui o slide, né, a apresentação, para a gente ir ilustrando e ver, né, direitinho como é que cada elemento da parábola nós vamos desenvolvendo a compreensão para entender qual o ponto principal do ensinamento dessa parábola de hoje. Nós vamos ver que ela existe uma essência, como toda parábola existe, e que essa essência principal encontra-se justamente nesse reino. E outras parábolas anteriores a essa, que está lá em Mateus, no capítulo 25, já vem trazendo também esses elementos. Nós vamos observar que as parábolas do reino, elas geralmente começam justamente dessa forma, como a gente vai ver aqui, né? Dizendo logo no início, ó, então o reino dos céus, ou dependendo da tradução, pode ter reino de Deus. Mas na tradução de João Ferreira de Almeida, que é a tradução em que muitos livros do Emmanuel, né, aqueles livros da coleção Fonte Viva, né, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, são traduções dos trechos bíblicos
trazida do João Ferreira de Almeida. Então, nós vamos ver que todas as parábolas do reino começam com essa fala. Então, o reino dos céus será semelhante a... E aí, Jesus conta a parábola. Na das 10 virgens, Jesus narra o seguinte. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a parábola, né, das 10 virgens, como a gente explicou antes, com muitas figuras, né, com muita alegoria, muito simbolismo judaico do casamento, do azeite, né, do óleo que acende as lamparinas, acho que o momento que elas dormem, a chegada do esposo de meia-noite, o clamor que acontece, né, a negação das virgens prudentes em compartilhar o óleo com as virgens insensatas ou loucas, como está aqui na tradução de João Ferreira de Almeida. Ou seja, tem muitos elementos que a gente vai compreender alguns para trabalhar, refletir na noite de hoje qual é a essência principal dessa parábola. Então, nós vamos observar o seguinte, que as 10 virgens, né, que estão sendo ali colocadas na parábola, representam a humanidade. Todos nós, espíritos reencarnados. Homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, vivendo esse momento atual, somos representados na parábola pelas 10 virgens. E aí o que é interessante? Ver que dessas 10 virgens, 5 delas são prudentes, ou seja, buscam adquirir os bens imperecíveis da alma. Já as outras 5 são tolas, loucas, insensatas, que buscam apenas os bens da matéria, né, os bens materiais. Então, a gente vai perceber logo, no início da parábola, que Jesus fala que esse reino dos céus, que é uma sequência, né, de parábolas, mas que o reino dos céus, para se estabelecer na terra, vai ser igual a 10 virgens, ou seja, vai ser igual à humanidade, e boa parte se preocupa em desenvolver, em adquirir, né, em passar seu tempo nesses processos de crescimento espiritual, de crescimento, né, da consciência, da expansão da alma, e a outra parte da humanidade ainda vai estar vinculada muito às paixões da matéria, né, às ambições, ao egoísmo, ao orgulho. E aí é interessante, a gente vai fazer uma reflexão mais sobre isso, sobre essa questão do ter ou não ter bens materiais.
A gente vai ver que no próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos fala-se, né, sobre as provações da riqueza e da pobreza, né, de como nós devemos utilizar os bens da matéria. Porque se está aqui, né, se nós estamos aqui encarnados, é porque, de certa forma, nós interagimos com esses bens. Então, será que realmente é errado ter bens materiais? Ou será que nós utilizamos de forma equivocada? Mas, de qualquer jeito, a parábola ela vem alertar muito essas duas polaridades, né, da humanidade, de nós humanos. Né? Os que se preocupam mais em adquirir os bens da alma e outros que se preocupam mais com os bens da matéria. E numa análise mais profunda e mais íntima, nós vamos perceber que na nossa caminhada individual mesmo, aqui eu estou falando individual de cada um, nós vamos perceber que na nossa caminhada nós encontramos nós mesmos em momentos de aquisição de bens da alma, em outros momentos em aquisição dos bens da matéria. Então, nós podemos analisar de uma forma micro e de uma forma macro. Nós podemos trazer isso para o nosso interior e perceber que, em alguns momentos, a gente se vincula mais com as coisas transcendentais e outras com as coisas materiais. E também, de uma forma mais ampla, trazendo aqui a humanidade. Outro ponto da parábola importante para a gente analisar é o noivo. É o noivo que chega para esse matrimônio, e esse noivo é representado na parábola, né? Ele representa Jesus, ou podemos dizer o Evangelho. Até porque essa reflexão é bem interessante. Uma vez estavam fazendo uma pergunta para o Haroldo, em um desses congressos que ele participa, né, Haroldo Dutra, e perguntaram a Haroldo por que muitos pontos do cristianismo divergem com algumas propostas do Evangelho. E aí Haroldo falou uma coisa que eu acho interessantíssima, e que, de certa forma, eu sempre já havia percebido isso, até porque o próprio Kardec vai trazer essa relação entre nós e Jesus. Ele diz o seguinte, que cristianismo é uma religião fundada e organizada por seres humanos, que são o quê? Espíritos ainda imperfeitos em processo de evolução, né? Em processo de progresso. E o Evangelho é a manifestação, é a materialização do próprio Cristo como herança para a humanidade. Então, por isso que às vezes a gente vai encontrar uma certa dicotomia, né? Em ver a religião, o cristianismo, e ver o que ensina o Evangelho. Porque existe essa barreira que separa a teoria da prática. Cristianismo, podemos dizer que seria a teoria, seria os livros, seria os versículos da Bíblia, os capítulos do Evangelho, do Espiritismo, enfim. E o Evangelho seria a prática, seria a ação, seria o quê? O que está lá no Livro dos Espíritos, né? Seria a benevolência, a indulgência e o perdão, como está lá, a forma como Jesus compreende caridade. Então, essa chegada do noivo, que vem para o matrimônio, é justamente a chegada de Jesus, ou o Evangelho que o representa, que é a sua herança para a humanidade. O próximo elemento seria justamente esse matrimônio, porque é um elemento importante da parábola, porque o noivo vem para casar, né? E na explicação aqui do Caibachu, eu vou mostrar daqui a pouco as referências, ele fala que justamente essa união entre o noivo ou o evangelho, né, Jesus ou o evangelho, com a humanidade, esse é o casamento. Essa aliança que reconecta a humanidade e a divindade. Esse elo de conexão entre nós e Deus é Jesus. Por isso que é dito que ele é o caminho, a verdade e a vida, que se chega a ele, que se chega a Deus através dele. Porque esse elo de ligação, essa aliança, é esse plug que conecta nós, espíritos, nós, humanidade, a Deus, a divindade, a inteligência suprema, é Jesus. Por isso que ele advém, né,
para esse momento do matrimônio, dessa união, selar mesmo, fechar essa união. E aí, gente, é importante nós compreendermos o seguinte, aí a gente pode pensar, e o que seria esse momento do matrimônio? Não é a chegada do mundo de regeneração? Mas se Jesus veio, encarnado, há mais de 2000 anos atrás, como é que agora, na chegada do mundo de regeneração, vai ser o matrimônio e Jesus chega agora? Aí que está o X da parábola. O ponto essencial que a gente vai ver daqui a pouco é porque essa chegada de Jesus, representado também na sua manifestação, que é o Evangelho, é justamente o matrimônio, ou seja, o casamento, o selamento definitivo entre nós e Deus. Então, a parábola quer dizer o seguinte, gente, que até agora a gente só estava namorando. Só estava namorando. Sabe quando a gente está num relacionamento, que a gente namora, mas, vamos sair, vamos para o cinema, mas aí na hora de dormir, tu vai para a tua casa, eu vou para a minha, eu tenho meu trabalho, tu faz faculdade, e aí no final de semana a gente se vê. É a mesma experiência que muitas vezes a gente tem consagrado, porque a gente passa a semana inteira vivendo a nossa vida material, aí quando chega no domingo ou no sábado, a gente tem uma experiência religiosa de final de semana. E aí nós condicionamos a nossa mente a acreditar que ser espírita, que ser evangélico, católico, umbandista, muçulmano, judeu, que for, a religião que for, mas nós condicionamos o quê? A ser uma pessoa que carrega uma bandeira religiosa pelo fato de ter uma experiência de um dia na semana naquele local. Enquanto a gente passa o resto da semana vivendo puramente a vida material. Essa chegada de Jesus, e vejam que na parábola fala-se que o noivo chegou de meia-noite, quando as virgens estavam o quê? Dormindo. Todas estavam dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. Não foi só uma, nem só as loucas, não. Tanto as prudentes como as loucas. As 10 estavam dormindo na hora que o noivo chega. Aí é quando há o clamor. Ou seja, algo acontece de extraordinário, chama a atenção e aí despertam. As 10 virgens acordam. Provavelmente acordaram assustadas. Mas aí a gente vê que nesse momento derradeiro em que o noivo chega, ou seja, em que o mundo de regeneração se aproxima, em que essa transição vai se concluindo, vai acontecendo, todas as noivas acordam, todas as virgens acordam, mas todas estavam com óleo, ou azeite de oliva, como se fala, o óleo de oliva ou o azeite. Todas estavam com óleo para poder acender a lamparina e receber o esposo e levá-lo até o local do casamento, onde ali se concretizará o mundo de regeneração, a chegada do mundo de regeneração. Vejam como essa parábola é profunda e ela é interessante. Porque ela não fala apenas da chegada de Jesus na Terra, para o conhecimento humano. Porque Emmanuel vem dizer para nós no livro A Caminho da Luz que desde que a Terra se desprendeu da nebulosa e começou toda a sua criação material, biológica, química e física, Jesus já teria sido escolhido pela inteligência suprema para ser o governador espiritual daquele planeta que estava sendo ali criado. Mas nós, humanos, vamos ter o conhecimento desse espírito puro, desse espírito crístico, com a sua chegada aqui, há mais ou menos 2021 anos atrás. Mas de lá para cá, a gente só estava nisso, só na teoria, só na conversa, só no estudo, na leitura, e nesse namoro com o Evangelho, com Deus. E ao se aproximar o casamento, ou seja, a chegada do mundo de regeneração, aí sim vai se aproximando um momento de união entre nós e o Evangelho que nos reconecta a Deus. E aí, será que todos nós estamos carregando o azeite, o óleo de oliva, para acender nossas lamparinas? Será que nós fomos prudentes
E durante todo esse caminho, mesmo adormecendo, porque todas as 10 virgens não dormiram, esperando o noivo chegar, mas será que mesmo tirando um cochilo às vezes, errando aqui, né, cometendo um equívoco ali, porque todos nós vamos cometer nossos equívocos durante essa caminhada evolutiva, mas será que a gente não foi, né, guardando aqui, fazendo uma reserva, para na hora exata da chegada do noivo, a gente está com azeite para acender a lamparina, ou seja, essa luz, ou será que a gente fez que nem as virgens tolas? E dormiu, e além de dormir, em nenhum momento foi atrás do quê? Dos bens, né, dos bens imperecíveis. Por isso que é importante a gente compreender o seguinte também, que a lâmpada, que todas, e mesmo que eu coloquei em caixa alta, né? A lâmpada que todas as virgens carregam são os conhecimentos teóricos. Conhecimento é a parte da intelectualidade. Não fala no Livro dos Espíritos que a gente desenvolve duas asas, né, do progresso espiritual, do progresso humano, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Muitos de nós já fez e faz, e muito bem feito, viu? Esse progresso intelectual. Todos nós estamos aqui, ó, carregando nossa lamparina. Vamos fazer quando que essa xícara é a lamparina. Está aqui, ó. Todo mundo carregando a lamparina. É o conhecimento teórico, os diplomas, os títulos, tese, né, mestrado, doutorado. Está todo mundo aqui carregando conhecimento, né, do Evangelho, livro dos Espíritos. Mas será que nós estamos também desenvolvendo, ou seja, acumulando essa parte do moral, que seria o quê? O azeite, o óleo, que são justamente as virtudes, o amor, a humildade, a fé, a esperança, a caridade, a tolerância, a bondade, né, a indulgência. Veja que aí está a grande diferença entre as virgens, ou seja, entre nós humanos, né? Seres humanos, espíritos encarnados. Todos nós estamos segurando a lâmpada, a lamparina, ou seja, todos nós conseguimos desenvolver, de certa forma, nossos conhecimentos intelectuais, né? Claro que cada um na sua área, porque nós temos talentos diferentes, como se fala na parábola dos talentos. Cada um tem uma aptidão diferente, como se fala lá na lei de igualdade, no livro dos Espíritos, mas nem todos nós estamos desenvolvendo as virtudes. E justamente as virtudes é a vida prática, é a vida cotidiana, é a vida em sociedade. Está lá no livro dos Espíritos, na lei de sociedade. Então, nós vamos perceber que toda a parábola, todos esses elementos alegóricos, vêm unicamente para trazer a nós, né, que estamos aqui nessa noite de quarta-feira estudando, justamente isso. A parábola ela vem nos alertar sobre o momento de transição planetária, né? E aí a gente questiona, e o que eu estou fazendo aqui? Faltou até uma interrogação, me desculpem aí o erro. E o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha existência? Para que tudo isso na minha vida? Qual o sentido dessa pandemia? Qual o sentido das desigualdades? Qual o sentido das guerras, dos clamores? Tudo isso faz parte do processo de transição planetária. Tudo isso faz parte do processo de mudança psíquica, energética, de conhecimentos, de paradigmas. Para a gente ter uma ideia, no livro da Gênese, do professor Allan Kardec, lá no capítulo 18, ao último capítulo da Gênese, que tem o título O Tempo, os tempos são chegados. A espiritualidade, através de Kardec, vai falar sobre a geração nova e a nova era da humanidade. E aí ele vai trazer vários elementos que compõem, né? Quais os sinais que a gente percebe dessa mudança, dessa chegada do noivo, né? Como é que a gente percebe essa chegada, essa aproximação do mundo de regeneração, do matrimônio? São 3 pontos, gente. Está lá na Gênesis. São 3 pontos. O primeiro ponto
são as questões sociais, porque Kardec fala que quando chegar esse tempo da geração nova, dos novos tempos da nova era, haverá muitos conflitos de ordem social, porque vai haver um choque de gerações, dos espíritos mais retrógrados com espíritos mais com a consciência expandida. E aí vai haver os choques de gerações. Exatamente assim como Kardec fala. Haverá os choques de gerações. E esses choques produzirão revoluções sociais. Tanto que ele fala que muita gente, né, espera a transição planetária como se fosse algo mágico. Inclusive, esse termo, transição planetária, se tornou um termo muito conhecido fora do meio espírita. Porque até um certo tempo, quando a gente falava em transição planetária, ninguém sabia. É isso, transição planetária, ninguém conhecia. Hoje, se eu chegar numa roda de amigos, se eu chegar na faculdade, se eu chegar na escola, no trabalho, aonde eu falar transição planetária, o povo já sabe. Ah, a transição planetária é que vai haver uma mudança na Terra. Olha, o povo já está sabendo disso. Ah, essa transição planetária que vai haver uma mudança, né? Vai mudar as coisas para melhor. E aí houve até um tempo atrás aí umas datas, né? Botaram aí uma data limite, né? Fizeram umas contas aí com umas datas para chegar numa data X, quando o próprio Kardec e o próprio Jesus fala na parábola. Como é que Jesus termina a parábola das 10 virgens? Orai e vigiai, pois não sabes nem quando, nem que horas o noivo irá chegar para o casamento. Não sabeis, não sabemos. Sabemos só que esse momento da mudança planetária, da transição planetária se aproxima. E Kardec fala na Gênese que são esses os sinais. O primeiro, essas revoluções sociais, e a gente vê isso, meus irmãos e minhas irmãs. Basta a gente ligar a TV que a gente vai ver as revoluções sociais acontecendo. Essa mudança de paradigmas. O que é paradigma, Emanuel? É quando uma coisa vem acontecendo, uma cultura, uma tradição, um hábito vem acontecendo, e chega uma hora que aquele hábito não condiz mais com a condição evolutiva daquela época. E aí vai começar a entrar em choque as gerações. Aí desse choque que vai haver o quê? A mudança. A mudança com um olhar mais fraterno, um olhar mais amoroso, um olhar mais pacífico. Veja Jesus nas bem-aventuranças. Os mansos e pacíficos herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Gente, não é brincadeira, não. Será que, passados esses anos todos, esses séculos e milênios, a gente acha que Jesus veio para cá só para falar palavras bonitas, poesias? Porque quando Cristo diz que bem-aventurados serão os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra regenerada e serão reconhecidos como filho de Deus. Veja quando as 10 virgens, quando as 5 virgens que não acumularam virtudes, ou seja, não estavam guardando lá o azeite para acender a lamparina, quando elas foram correr atrás do tempo perdido, do prejuízo, como se fala, e elas voltaram e o portão da festa estava fechado, do casamento. Ou seja, a transição planetária já havia acontecido. A condição evolutiva delas não era mais compatível com aquele ambiente que estava ali dentro. Aí Jesus falou, olha, infelizmente eu não conheço. Não existe sintonia, não existe compatibilidade energética, fluídica entre quem está aqui dentro e vocês aí fora, que foram atrás do azeite depois de muito tempo, depois de reencarnações e existências. Então, infelizmente, nesse matrimônio, vocês não têm mais como. Haverá outros momentos, haverão outras oportunidades, haverão, porque nenhuma ovelha que Deus concedeu a Jesus irão se perder. Mas aquele momento que se fecha, aquele ciclo que se fecha, nem todos estarão, né, de condição para estar ali dentro. Então, é importante nesse processo todo, gente, nós estarmos conscientes das nossas escolhas, dos nossos papéis. Nós estamos escolhendo estar em que lado? No lado das pessoas, dos espíritos sensatos, que estão vivendo na matéria, mas sabendo que não somos da matéria,
ou nós estamos do lado dos espíritos tolos, imprudentes, que estão vivendo essa passagem na matéria, jurando que vão ficar aqui para semente, acreditando que vão ficar aqui para sempre, e que tudo que está juntando de bens materiais vai levar consigo. Pelo menos até hoje, eu nunca ouvi saber, né, falar que existe caixão com gaveta. Nunca. Agora, no coração, tem muito espaço para guardar aquilo que transcende a matéria. Nessa figura que eu trouxe, essa ilustração aí, veja os elementos dessa ilustração, gente. Todos estão com o coração, com um balão. Vejam que bonito. Todos estão com um coração. Mas vejam que o irmão que ficou aqui embaixo está com algo prendendo-o e o impede de alçar voo, que é justamente um saquinho com o emblema do dinheiro. E isso representa os bens unicamente da matéria, que são utilizados pelos belos prazeres da matéria. Observe também que o coração dos outros estão remendados, não estão intactos. O que está aqui na matéria, preso no saquinho de dinheiro, o coração dele está intacto. O coração dos outros estão todos remendados, ou seja, foram corações que passaram pelas suas expiações, pelas suas provações. São corações que provavelmente foram magoados, foram machucados, mas superaram a mágoa, superaram o rancor, o ódio, através das virtudes que são adquiridas, ou seja, através do azeite, do óleo de oliva e assim das lamparinas. E vejam que interessante, um desses homens que está subindo, ele está entregando uma tesoura. E observe bem, a tesoura ela está iluminada. Para que esse outro irmão que ficou aqui, que ficou para trás, os outros subiram, ele ficou para trás. Ele vai subir. Não na mesma hora que esse grupo que está indo na frente. Mas veja que o grupo que está indo na frente está colaborando, entregando uma tesoura iluminada, que provavelmente servirá de instrumento para que ele corte essas algemas, essas amarras que o prendem às paixões da matéria, ou seja, a falsa felicidade. É a falsa felicidade. Quando nós voltamos um pouco na nossa fala, a gente vai ver que Kardec fala na Gênese, né? Só para a gente concluir esse pensamento. Que as três características, né, que demonstram que esse mundo de regeneração se aproxima: os conflitos sociais, os flagelos destruidores e o desenvolvimento da ciência. Não estou inventando, não. Está lá no livro da Gênese, os tempos são chegados. Conflitos sociais, flagelos destruidores e o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. E nós vamos ver que essas três características estão muito em evidência no mundo hoje. Já falamos dos conflitos existenciais e os flagelos destruidores. A pandemia da Covid-19, gente, é um flagelo destruidor. No Livro dos Espíritos, quando fala da lei de destruição, vai falar desses flagelos destruidores, que, trazendo para um contexto mais atual, seria o quê? Uma catástrofe natural, uma pandemia, né? Uma enfermidade que tem um nível mais global. E aí a gente pode trazer esses flagelos destruidores como as consequências desses processos, que seriam o quê? A depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Também são flagelos destruidores do emocional, do psiquismo humano, né? Da mente. E o desenvolvimento da ciência, porque nós vamos ver que, em pouco tempo, muitas coisas da tecnologia digital se desenvolveram, inclusive por conta da pandemia. Então, é mais que óbvio, é mais que notório que esse mundo de regeneração ele se aproxima. Se vai ser daqui a 10 anos, não sei. Se vai ser daqui a 500 anos, também não sei. Mas que já podemos visualizar, sentir, ouvir, ver e conviver com aspectos que demonstram, segundo os espíritos superiores, que esse mundo de regeneração
se aproxima. Por isso que é importante nós nos atermos, né, a esse processo. Eu vou fechar aqui o slide, né? Por isso que é importante nós nos atermos a esse processo da nossa condição nesses dias. Vejam a importância do orar e vigiai. Do orar e vigiai. Para tudo. Para tudo. Porque quando a gente está orando, quando a gente está em prece, quando a gente está meditando, nós estamos acalmando a nossa irradiação mental, nossos pensamentos. Então, nós vamos estar, de certa forma, vinculando essa força criadora, essa força geradora que nos conectam com o alto. Por isso que se fala muito, né? A dor, ela existe, o sofrimento é opcional. Isso é até um ensinamento budista também, né? Que a dor, ela é uma experiência da vida na matéria. Nós estamos no mundo ainda de expiação e prova, se aproximando cada vez mais para o mundo de regeneração. Essa aproximação vai fazer com que se ecloda muito esses processos de angústia, de problemas, de dores. Isso está lá na Gênesis. E Jesus também falou no sermão profético, no capítulo 25 também de Mateus. Né? Depois dessa parábola, alguns versículos depois, ele fala, né, que reino se levantará contra reino, né? Pai contra filho, né? E que existirá muitas calamidades na terra, e que isso seria o princípio, né, das coisas muito pesarosas. E aí Jesus ainda fala assim, que por conta do crescimento do mal, o amor de muitos iriam se esfriar, mas que aquele que perseverar até o fim estará salvo. É saber que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Emanuel, isso é fácil? Isso não é fácil. Sabe por quê, gente? Porque nossa mente, ela tem uma força, um poder extraordinário. Porque, na verdade, o núcleo da nossa força está na nossa mente, nos nossos pensamentos. Tanto que o próprio Kardec diz na Gênesis, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, Jesus o tempo inteiro falou para as pessoas que se aproximavam dele: vai, pois foi tua fé que te curou, foi tua fé que te salvou. A vontade, o crer, o pensamento. Leon Denis fala no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, que o espírito pensa, o perispírito registra o pensamento e o corpo físico vai lá e age, atua, ou seja, materializa aquilo que foi criado principalmente no pensamento. As doenças psicossomáticas, as doenças emocionais. Quem aqui nunca ficou com uma dor de barriga depois de ter uma raiva? Quem aqui, toda vez que guarda a mágoa de uma pessoa, fica dando aquele frio no peito, aquela aceleração, aquele mal-estar? Quem aqui, quando guarda um estresse muito grande, um medo, um susto, começa a aparecer aquelas manchinhas no corpo que as pessoas falam até no popular, uma roncha. Apareceu uma roncha no meu braço, na minha perna. Foi uma raiva que eu tive muito forte. O corpo somatiza aquilo, tudo que a mente impulsiona. Então, é importante o orar nesses tempos de transição para nós nos mantermos o mais equilibrados possível. Vai ser possível o tempo inteiro? Não vai. Não vamos romantizar aqui. Ninguém, ou quase ninguém, que está encarnado nos tempos de hoje, consegue manter 100% da sua existência na matéria em plenitude, em estado de contemplação. Nem os monges, eu participo de grupos de meditação, tem dia que o monge está chorando, tem dia que o monge está estressado, tem dia que o monge adoece. Porque nós somos seres nesse processo. A recomendação de Jesus de nos mantermos em prece, em oração, é para que a gente pudesse estar o máximo de tempo possível dentro da condição de cada um, com os pensamentos o mais elevados, o mais em equilíbrio, e vigiar. Vigiar não só o que está aqui dentro, mas também o que está fora. Ter olhos de ver, ouvido de ouvir, prestar atenção em quem está caminhando conosco, nos irmãos e nas irmãs que estão do nosso lado, nessa caminhada, nessa trajetória.
passando o mesmo vale de sombra e de morte, que são esses momentos de transição. O que é interessante de nós colocarmos na nossa cabeça, né, na nossa consciência, é que nós passamos muitos anos estudando sobre transição planetária. Era tão bom, né, quando a gente estudava e a gente não viu os sinais tão fortes. E agora a gente está vivendo resgates coletivos, né, desencarnes coletivos, uma pandemia que desencarna um, outro não desencarna. Pessoas jovens com 18 anos pegam de forma fulminante, desencarnam, outros idosos de 80, 90 têm, me parece. Vejam que existe isso. Né? O crescimento das questões, né, de dificuldades financeiras, fazendo a gente perceber o que realmente importa. É ter um carro, é ter um iate, é ter um jatinho, ou é ter saúde e estar convivendo com saúde com aqueles que estão do nosso lado, caminhando conosco. Vejam que todos esses paradigmas vão surgindo na nossa mente e vai existir esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de pensamentos. Por isso que é importante essa parte, né, da gente acalmar nosso coração e acalmar nossa mente e conseguir, driblando essas dificuldades, esses desafios e seguindo adiante. Outro trecho da parábola, gente, bem importante, antes da gente, para não chegar no final e eu não lembrar, só as referências, né? Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, por diversos autores, organização de Rafael Papa, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Schuppel, é um livro muito bom sobre parábolas e passagens do Evangelho, e Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, de Frederico Kremer, é um lançamento da FEB, também um livro muito bom sobre as parábolas e a vida, né? Uma narrativa da vida e das parábolas de Jesus. E tem um detalhe da parábola que a gente já vai se encaminhando para a nossa finalização, né, da nossa aula, da nossa fala, trazendo esse elemento da parábola, porque é um momento em que os dois grupos das virgens se comunicam, porque nós não somos a humanidade, perdão, as virgens da parábola não representam a humanidade, nós. E aí você vai ver que quando é anunciada a chegada do noivo, ou seja, quando os sinais, né, do mundo de regeneração se aproximam, e aí acontece, todo mundo vê, todo mundo desperta, todo mundo acorda daquele sono da invigilância. Aí a gente vê que as virgens prudentes, ou seja, as pessoas prudentes que se esforçaram, que se dedicaram, que derramaram suor, lágrima, né, que renunciaram a muitas coisas, essas pessoas, além de estar com a sua lamparina, sua lâmpada, estavam com o óleo de oliva para acender a lâmpada. Ou seja, essas pessoas tinham a parte intelectual e também tinham a parte moral, a virtude. Estavam ali prontos para receber o noivo e adentrar ao matrimônio, né? A tão esperado momento de transição. Mas aí tinha as outras pessoas que só tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Não se preocuparam. Não se preocuparam. Deixa para depois perdoar. Na próxima vida eu perdoo. Que nada, a campanha do quilo, ou nada, eu vou para a praia, sabe? Oxe, isso aí, eu vou trabalhar para viajar, para curtir a vida, morrer, acabou. Nós sabemos que em muitos momentos da nossa vida a gente tem esses processos, essas reflexões. Mas vejam que na parábola tem um momento que as duas virgens dialogam, né? Os dois grupos, que é quando as insensatas, né? As tolas, pedem um pouquinho do óleo. Elas falam, me dá um pouquinho aí do teu óleo para acender minha lâmpada. Só que aí as prudentes falam assim, se a gente compartilhar com você, não vai dar para acender nem a nossa lâmpada, nem a lâmpada de vocês. Né? Então, vá lá onde vende e comprem. Ou seja, vão atrás, né, de correr e recuperar o tempo perdido. A primeiro modo, né, assim, a grosso modo, a gente vai ter a impressão de que essas virgens prudentes foram egoístas, né, que elas não quiseram compartilhar com as insensatas um pouco do seu óleo de oliva, né, seu azeite. Mas quando a gente vai trazer a interpretação espírita de que esse óleo, esse azeite, são as virtudes, é o amor, é a paciência, é a caridade, é o perdão, é a indulgência, é a bondade, nós sabemos que virtude não se compartilha, gente.
Eu não posso ensinar, né, a Douglas ter paciência, eu desenvolvendo a paciência em mim. Se eu desenvolvo a paciência e Douglas fala, Manuel, me dá um pouquinho da tua paciência, eu não tenho como tirar a paciência do meu coração e dar para Douglas. Se Fernando desenvolve a caridade, né, e Rildo é uma pessoa que ainda não tem muita caridade, e Rildo vai falar, Fernando, me dá um pouquinho dessa tua caridade, Fernando não vai ter como compartilhar, não, porque foi uma virtude que ele desenvolveu. Então, as virtudes, elas são intransferíveis. Agora, o que foi que as virgens prudentes disseram? Vá lá, vá atrás de onde vende, corra, né? Tente adquirir o óleo para ver se dá tempo de vocês entrarem no casamento. Quando nós estamos caminhando com os nossos amigos, familiares, esposa, marido, filho, pai, mãe, quando a gente está aqui nessa caminhada com as pessoas, gente, o tempo inteiro nós temos, não é uma opção, não. Não é uma opção. Nós temos o dever de auxiliar as pessoas no seu progresso também. Junto. Bora, eu estou do seu lado. Né? Conte comigo para o que precisar. Vamos, a gente caminha junto. Só que os processos são individuais. Por mais que você esteja ali caminhando junto com a pessoa, incentivando, estendendo a mão, e vice-versa. Porque pode ser que eu seja a pessoa, né, que estou ali procrastinando. Estou ali, depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu vou. E tem sempre alguém querendo me puxar, tem sempre alguém querendo me incentivar, mas eu estou ali ainda na minha zona de conforto. Então, esse momento da parábola é muito importante, porque é um momento em que as pessoas sensatas tentam, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas tolas, mas que aí o processo de desenvolvimento de virtudes é intransferível. Não tem como uma pessoa que já desenvolveu a paciência, que já desenvolveu a tolerância, querer ensinar ou querer passar da noite para o dia para o preconceituoso a tolerância. O preconceituoso vai ter que, através das suas experiências, das suas vivências, desenvolver no seu coração a tolerância. Mas talvez, quando eu desenvolva a minha tolerância, a minha paciência, a minha indulgência, a minha bondade, talvez, Emmanuel não é ninguém aqui para julgar ninguém, Emmanuel não é ninguém aqui para dizer se vai dar tempo, se não vai dar tempo. Mas talvez, quando vocês, quando todo mundo que está aqui encarnado, quando nós, as virgens, né, for atrás de adquirir essas virtudes, talvez ao chegar na festa e querer adentrar a esse mundo de regeneração, quem sabe, talvez não dá mais tempo. E aí vai existir outros processos, outras encarnações futuras, outras experiências que vão proporcionar esse crescimento, né? Esse armazenamento do óleo de oliva, né? Do azeite, para que futuramente, em outras oportunidades, a gente consiga, né? Em outros mundos, em outras moradas, compatível com nossa evolução, a gente consiga adentrar a essa boda, né? Esse casamento, onde vai existir finalmente essa aliança que nos reconecta, porque nós já estivemos um dia conectados à divindade e nos perdemos no meio do caminho, mas um dia vai haver esse casamento onde o Evangelho, o Cristo, ele vai ser o elo de ligação entre nós e a divindade, a inteligência suprema. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que, de alguma maneira, os ensinamentos que a gente adquire com o estudo, né, de irmãos que se propõem a trazer uma elucidação com a própria doutrina, com o Evangelho, sirva para colaborar com esse nosso despertar de consciência, né? Essa nossa impressão de responsabilidade para com a minha jornada, para com a jornada daqueles que compartilham a caminhada comigo, e aí a gente poder adentrar, né, futuramente esse mundo de regeneração. Muito obrigado, muita paz. Eu, sinceramente, eu não conhecia essa parábola de Jesus, mas é muito bonita e tem um significado muito profundo, principalmente no momento atual, nesse momento de transição planetária em que nós estamos vivenciando já há cerca de 250 anos, né? Conforme você citou,
capítulo 18 da Gênesis, ele cita logo no início do 18, que o processo de transformação da Terra já havia se iniciado há cerca de 100 anos. Como já se passaram cerca de 150 anos do livro A Gênesis, 160 mais ou menos, 150, 160. Então, a gente pode fazer um cálculo que nós já estamos há 250 anos nesse processo de transição planetária, que não é uma mudança de planeta, é uma mudança de vibração do planeta e das pessoas que habitam aqui no nosso planeta. Mas foi muito bom, gostei bastante. Eu acho que todos que aqui assistiram e aqueles que irão assistir pela internet, pelo YouTube, também irão gostar. Parabéns pela palestra. Mas agora eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido Pai. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Mais uma vez, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, por mais essa oportunidade em que estivemos aqui, nesse encontro virtual, mas com os corações e os pensamentos unidos, com o propósito de aprender, de refletir e de recarregar as nossas energias e nossas convicções para prosseguir com a nossa jornada. Por isso que agradecemos, Jesus, pelas oportunidades adquiridas nesses tempos de provações coletivas em que todos nós atravessamos. E te pedimos humildemente vossa paz e vosso auxílio, através da proteção de todos os nossos espíritos protetores, guias, mentores, em qualquer momento, em qualquer instante que estejamos passando por dificuldade, por sofrimentos, aflições, possamos estar com os pensamentos conectados com o alto e assim poder receber esse auxílio. Pedimos ainda que toda a pleiade de espíritos que compõe a equipe dos médicos espirituais possam estar nos hospitais, nas residências de todos aqueles que estejam enfermos. Ainda a equipe socorrista, que estão pelas ruas protegendo e auxiliando os irmãos que estão passando fome, sede e frio, os países de conflitos, de guerras, enfim, Mestre Jesus. Que teu amor, tua misericórdia cubra todos e que incentive o coração daqueles que têm a condição melhor para auxiliar aqueles que estão passando por mais necessidade. Que todos nós possamos estar imbuídos dessa fé convicta, dessa esperança e dessa coragem para saber que o momento que nos conclama é um momento de reforma interior. É o momento de estender a mão. É o momento de realmente elevarmos-nos em pensamento e em atitudes para a concretização desse mundo de regeneração. Que teu amor, tua paz e tua luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, com essa prece, nós pedimos permissão ao nosso Pai e a Jesus, nosso querido irmão, para encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje. Mas antes, gostaria de pedir a todos aqueles que estão em tratamento para se recolherem, porque iremos iniciar agora o nosso trabalho de passe à distância, de emanação de fluidos a todos que estão em tratamento. Um trabalho de vibração que nós iremos fazer agora até às 9h30. Então, que a luz amorosa do nosso querido Mestre esteja com cada um de nós que estamos aqui e com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos os nossos companheiros de jornada, para assim podermos juntos caminharmos para o nosso Pai, caminharmos para Jesus também. Que a tua luz, Senhor, possa estar conosco sempre. Obrigado, Emanuel. Gratidão por mais essa palestra conosco aqui. Ficamos muito felizes de tê-lo novamente conosco. Um abração. Abraço.
Tchau, pessoal. Até a próxima.